Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Rogério Richard falando com vocês. No vídeo de hoje, mais uma vez, vamos trazer algumas informações e também a análise sobre o Bitcoin, tá? Hoje acordamos com o Bitcoin negativo aí, mais ou menos 4 a 3% negativo, e com isso as altcoins corrigiram também bastante, tá? 5, 10, teve algumas que corrigiram 12 a 15%. Então, isso pode ser uma oportunidade ou pode ser um alerta para muitas pessoas ficar de fora, quem não comprou ainda, ficar de fora do mercado e aguardar o momento bem melhor para você fazer uma entrada para longo prazo. Tá? Se você está de fora do mercado, só aguarde aí algumas decisões do Bitcoin. Nesse momento, o Bitcoin está segurando bem na região dos 39 a 40 mil dólares, tá? Que é essa região que mostrei para vocês aí no vídeo passado. E como está acontecendo aqui nesse momento, igual eu falei no vídeo passado, que no gráfico de 4 horas, Bitcoin precisaria romper a média de 20 períodos, tá? E tentou romper aqui, ó, no gráfico de 4 horas, média de 20 períodos, tentou romper aqui a média, mas não confirmou o rompimento aqui nessa região. Então ele tentou romper, mas não fez a confirmação e a força vendedora, os russos, jogaram o Bitcoin para baixo. Muitas pessoas, né, devido a notícias ruins e algumas notícias boas, só que a ruim prevaleceu aqui nessa região dos 42 mil dólares e o Bitcoin começou a corrigir novamente, tá? Já já eu vou te mostrar algumas informações que fazem com que o Bitcoin a longo prazo vai subir bastante, tá? Nesse momento, no gráfico de 4 horas, o Bitcoin hoje teve uma violinada. E o que é isso? É quando o Bitcoin tem uma queda repentina e volta também, tem uma retração, né, do candle repentinamente ali no período de 4 horas ou no período de 1 hora, tá? Isso igual aconteceu aqui atrás, ó, o Bitcoin teve uma queda dessa região aqui, dos 52, e veio para a região dos 43, 44 mil dólares repentino aqui no gráfico de 4 horas. Teve essa queda aqui e depois teve essa correção aqui, ó, essa retração no candle de 4 horas. Isso aqui, na hora que acontece isso, é o que chamamos de violinada. Ele desce bastante rápido e também retrai bastante rápido aí. Foi o que aconteceu aqui hoje, no dia 10 do 1, aconteceu o mesmo padrão, porém foi um candle menor, né? Mas aconteceu aqui a violinada na região dos 39 mil dólares. Chegou nessa região aqui e de repente o Bitcoin caiu bastante aqui, fazendo assim uma violinada. Ela caiu bastante, chegou na região dos 39 e corrigiu e voltou a retrair bastante. Está fazendo assim um pavio na parte inferior. Se você quer aprender sobre isso aqui, análise gráfica, tem aí um curso gratuito, que são 6 aulas, que eu chamei de Round 6, ensinando aí a você entrar nesse mercado, tendo uma base de aonde colocar o seu dinheiro, qual o melhor ponto de entrada e saída e colocando o dinheiro no bolso, tá? Então temos aqui um ponto bem interessante, chegando assim na região dos 39.600 dólares. Colocamos um pouco abaixo aqui, chegou na região dos 39.600 dólares. Se colocarmos lá no passado, essa mesma região aqui, no gráfico de 4 horas, também vemos aqui o Bitcoin fazendo a mesma coisa, a violinada, chegando na região dos 39.600 e depois começar a retrair, tá? Se colocarmos aqui no gráfico diário, vamos ver um ponto bem interessante aqui no gráfico diário. Claro que eu mostrei para vocês aqui esse ombro, cabeça, ombro gigantesco no gráfico de um dia. Formamos aqui um ombro, uma cabeça e o ombro, formando assim um padrão de reversão. Se o Bitcoin perder esse fundo aqui dos 39 a 40 mil dólares, pode buscar esse outro fundo, que é uma região muito forte também, dos 30 mil dólares, ou buscar a região formando assim um padrão, respeitando o padrão do ombro, cabeça, ombro, pode buscar a região aqui dos 15 mil dólares, devido a esse padrão aqui, ombro, cabeça, ombro, tá? Então pode pegar essa região aqui e vir buscar essa região dos 17 a 18 mil dólares, tá? Essa região aqui. Porém, temos uma região de suporte aqui na região dos 30 mil. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui no gráfico diário? Quando a gente dá o zoom, voltamos no passado, pegamos uma linha de tendência de alta. Se você não sabe o que é isso, mais uma vez vou repetir, temos um curso gratuito que você pode aprender isso aqui, tá? Pegamos uma linha de tendência de alta e traçamos desse ponto até esse ponto aqui. E temos um ponto bem interessante no Bitcoin que fez e faz com que o Bitcoin se segure nessa região. É onde se dá uma região de alerta muito importante, que é uma região que chamamos de região de zona X. É uma região que o Bitcoin tende a respeitar, ou outras criptomoedas
tende a respeitar regiões de zona X, onde temos várias confluências, tá? E nesse ponto aqui, ó, que é um ponto de compra bem interessante no Bitcoin, se ele perder esse ponto aqui de região de confluência, é aonde fica o estado de alerta para vocês, que pode chegar em 30k, tá? Dentro do gráfico de um dia, vemos aqui ó, o terceiro toque da região da linha de tendência de alta. E o terceiro toque é bem interessante em qualquer moeda ou em qualquer gráfico, tá? O terceiro toque de uma região, de uma linha de tendência de alta, tende a respeitar bastante e voltar a subir, tá? Temos aqui ó, o primeiro toque, que é a primeira região, o segundo toque aqui no Bitcoin e também agora está se formando o terceiro toque aqui nessa região. Quando olhamos para as notícias, colocamos aqui no site, é o fundo do poço. Esta métrica do Bitcoin está no ponto mais baixo desde a queda de maio de 2021. As últimas semanas foram bastante desafiadoras em todo o mercado de criptomoedas, para dizer o mínimo. A capitalização total caiu mais de 300 bilhões de dólares, né? Apenas nos últimos 7 dias. O Bitcoin, junto com a maioria das outras criptomoedas, está tendo problemas em termos de preço. No entanto, alguns indicadores técnicos podem sugerir que o fundo está se aproximando. Nesta segunda-feira, o Bitcoin está enxergando queda de 2 dígitos, 13,5% no gráfico semanal e é negociado a cerca de 41 mil dólares. O resto do mercado também caiu consideravelmente. Ethereum caiu 20%, BNB caiu 20%, Solana 22% e assim por diante. Na parte de baixo aqui, ó, temos uma foto, né, de um indicador chamado RSI, que mostra também uma região aqui. Ó. Ontem, 9 de janeiro, o RSI estava em seu ponto mais baixo desde o crash ocorrido em maio. A última vez que foi tão baixo foi em março de 2020, durante a queda atribuída ao Covid. Então tá aqui uma imagem, foi a queda ao Covid aqui, ó, devido à notícia, se expandiu bastante aí o Covid e teve essa correção gigantesca. E está o ponto aqui do RSI mostrando também o momento de medo, né, onde muitas pessoas estavam com medo, só que de repente começou a subir novamente o Bitcoin, mostrando aqui no RSI. Tá? Também mostrando outro ponto aqui de muito medo, que foi quando o Bitcoin chegou em 30 mil ali, o Bitcoin bateu a sua alta histórica, 69 mil dólares ali naquela região, e depois ele caiu bruscamente para 29 mil dólares, onde muitas pessoas ficaram com medo, mas o RSI estava apontando ali uma região bem interessante de compra, e muitas pessoas compraram aqui, e olha o que aconteceu, disparou novamente aí subindo. E mais uma vez chegamos em uma região no RSI de compra, que muitas pessoas estão começando a montar as posições de compra aqui no Bitcoin, que é a região dos 40 mil dólares, que é essa região que o Bitcoin está segurando bastante. É por isso que está um ponto de alerta. Aqui, ó, o que isso mostra é que em duas ocasiões distintas no passado, não muito distante, quando o RSI do Bitcoin caiu para os níveis que está atualmente, isso marcou algum tipo de fundo local. E o preço aumentou substancialmente nos meses seguintes. Ou seja, o Bitcoin, quando chegou nessa região de sobrevenda, muitas pessoas começaram a comprar e alguns meses depois o Bitcoin começou a subir 10, 15, 20% do capital investido nessa região. E mais uma notícia aqui, a Bitcoin luta para manter suporte em 40 mil dólares. O Bitcoin ainda está acima de alguns níveis importantes de suporte, mas não está mostrando nenhum sinal de alta. O Bitcoin sofreu uma queda considerável durante a semana de 3 a 9 de janeiro, atingindo uma mínima de 40.500 mil dólares antes de voltar a subir. A queda causou a perda no mínimo de retração de 0,61 de Fibonacci das baixas de dezembro de 2021. Então aqui ele mostra que tem um fundo duplo nessa região e também fala sobre o indicador de RSI, aqui o indicador de força de tendência e valor abaixo de 50 são normalmente considerados de baixa. No entanto, na última vez que isso ocorreu, maio de 2021, a queda não durou muito. Então, resta saber se o mesmo acontecerá desta vez. Então, é um ponto bem interessante aí para quem gosta de segurar o Bitcoin para longo prazo, né? Para quem está comprando para hold, esse é um ponto bem interessante de compra, que é essa região dos 40 mil dólares, tá? É claro que isso aqui não é nenhuma indicação de investimento, uma vez que você está no mercado financeiro, você tem que assumir a sua responsabilidade de colocar o seu dinheiro em qualquer que seja a moeda. Então, se você gostou desse vídeo aqui,
deixa o seu comentário e o seu like para fortificar o nosso canal. Valeu, pessoal. Um grande abraço.